não teve um pai humano, teve um pai adotivo humano, e foi José. Desempenhou muito bem esse papel. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou e assumiu, né, a vida humana. Enquanto ele estava crescendo ali em estatura, né, ele se submeteu aos seus pais terrenos, José e Maria, né, e, acima de tudo, submeteu ao Pai eterno. Embora Jesus sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto ele esteve aqui caminhando conosco, ele tinha um Deus, o Pai eterno, e foi obediente, não é? E isso tudo, o apóstolo Paulo ele deixa claro, que foi testificado pela própria ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, né? Esse Senhor Jesus Cristo, no qual todos nós, por intermédio dele, e no caso o apóstolo Paulo, especificamente o apóstolo Paulo, ele recebeu a graça do apostolado no seu nome, ou seja, ele foi enviado para levar essa mensagem ali para os povos não judeus, né? E para os judeus também. E ele também ele deixa claro aqui que os gentios, ou seja, aqueles que não eram de nascimento, não eram judeus de nascimento, eles também foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Nós temos um Senhor, nós temos um dono. O próprio livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 36, fala: porque dele e por meio, está falando de Jesus, e porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus, antes de ter vindo para esse mundo, ele tinha criado o universo junto com o Pai e com o Espírito Santo. E tudo é para a honra e glória dele, inclusive nossas vidas. Nós fazemos parte da criação de Deus e pertencemos a Jesus, né? Pertencemos a Jesus. E não só isso, mas em Jesus, amados por Deus, que os de Roma foram chamados para ser santos. É bom destacar essa palavra aqui, que com o passar do tempo, ela foi de uma certa forma, o sentido original dessa palavra, o entendimento dessa palavra foi distorcido. Para algumas pessoas leigas, que infelizmente ainda não têm um convívio íntimo com a Sagrada Escritura, a palavra santo significa aquela pessoa assim, infalível, a pessoa que está no outro nível, um intermediário entre Deus e os homens, uma pessoa que você pode clamar porque o Pai é inacessível. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, né, ele rasgou o véu do santuário, e nós temos acesso direto ao Pai por meio de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2 fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. Santo significa o quê? Separado por Deus. Quando você reconhece que existe um Criador, quando você reconhece que existe os mandamentos de Deus, ou seja, Ele é o Senhor que é soberano e Ele define o que é certo e errado. Você reconhece o amor de Deus e a sua dependência para Ele, e você se entrega para Jesus, você confia no Evangelho que fala que Jesus pagou o preço dos seus pecados na cruz, e você entrega a sua vida a Jesus, e pela sua livre decisão você se devota a viver uma vida para Jesus. A Bíblia fala que você foi separado, porque o homem sem reconhecer a Deus, ele está perdido. O homem sem reconhecer a Jesus, ele está perdido. Um homem, que eu falo que é no sentido de ser humano, é homem e mulher, sem se voltar para os caminhos de Deus, vivendo em rebeldia, não aceitando o perdão de Deus, está indo para a perdição. Mas quando a pessoa se rende a Jesus, ele é tirado desse caminho de perdição, ele é separado. Não significa que é uma pessoa que é perfeita. Ele começa a passar pelo processo de quê? De santificação. Davi, ele falou lá no Salmo 51, Senhor, tem misericórdia de mim, em pecado me gerou a minha mãe. O que Davi estava querendo dizer com aquilo? A Bíblia fala, amados, que
que a relação entre o homem e a mulher no casamento é uma bênção, não é pecado. É um mandamento até do Senhor, é uma dádiva do Senhor, que não deve ser idolatrada, mas é uma grande bênção. Não há pecado em gerar uma criança dentro de um casamento. Mas Davi estava querendo dizer, eu vi no mundo decaído, Senhor. Minha mãe estava no mundo decaído. Ela me gerou no mundo pecador. E todos nós, quando crescemos nesse mundo, a gente convive com pessoas pecadoras, pessoas que falham. Então nós não fomos predeterminados para o pecado, nem para a perdição. Nós não somos predeterminados para a perdição. Nenhum ser humano é predeterminado. Mas porque o ser humano se afastou de Deus, ele se condicionou ao pecado. É um condicionamento. Está condicionado ao pecado. O costume. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente passa da morte para a vida. A gente começa a participar da escola do Espírito Santo, que é o processo de santificação. Ou seja, se antes você não estava nem aí para Deus, eu só pensava de vez em quando. Porque na vida da maioria das pessoas, irmãos, geralmente só vão para a igreja, falam de Deus em 3 fases da vida. Ou quando nasce uma criança, ou no casamento ou no velório. Mas não é essa vida que Deus quer que a gente leve. Tá? Uma vida de respeito, Senhor, de consciência com Deus, buscando a presença de Deus, se arrependendo dos nossos pecados, temendo ao Senhor, fazendo as escolhas que agradam a Deus. Você foi separado para viver essa vida, e é essa vida que te conduz à salvação. É fácil? Não é fácil. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 5, não, Mateus capítulo 5 não, irmão, lá no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, lá no Mateus, que existem 2 caminhos, um apertado e difícil, que conduz à vida eterna, e um largo e fácil, que conduz à perdição. Ah, se é difícil, eu não quero. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível, porque o impossível Jesus fez para a gente. Jesus fez o impossível para que você tivesse acesso ao possível, que é buscar o Senhor, aprender com a palavra de Deus, se arrepender, procurar seguir a Jesus durante todos os dias da sua vida. Eu não vou alienar vocês, irmãos. Eu não vou dar falsa esperança a vocês, porque o Evangelho não nos dá essas falsas esperanças. Não dá para ser cristão água com açúcar. Não pense que seguindo a Jesus, tudo vai dar certinho para você nessa vida. No mundo passais por aflições. Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o Cristo que vive em nós vai nos dar força para a gente vencer também as dificuldades desse mundo. Superar as dificuldades desse mundo. Vocês, humanos, foram chamados para ser santos, e nós também. Os irmãos da igreja de Corinto, se lembram lá os problemas que o Paulo estava enfrentando? Repreenda esse irmão que está em adultério, pessoas ali transformando na Santa Ceia, não meditando na Santa Ceia, transformando num banquete, se bebedando. O apóstolo Paulo repreendeu ele, mas ele falou os santos aí de Corinto, para a gente ter ideia, que santos não significam pessoas perfeitas, infalíveis, semideuses, intermediários entre Deus e os homens. Não, irmãos. Santos é aquele que se entregou a Jesus Cristo e caminha com Jesus Cristo e não está indo mais para a perdição, foi separado desse destino de perdição. Então, se alguém perguntar para você, você é santo? Sim. Você é santo? Não nesse sentido que as pessoas falam de pessoas infalíveis, de pessoas que eu tenho poder aqui para... Não, nesse sentido não. Mas sou santo sim, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu caminho, eu pertenço a Jesus Cristo. Eu fui separado. Eu tenho um dono e é Jesus. Tá? Então é nesse sentido. Até aqui, alguma pergunta ou comentário? Tudo bem, irmãos? Ótimo. Então vamos para a próxima leitura. Filha, você poderia fazer uma leitura? Gente, aqui do versículo
8 ao versículo 15, por favor. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus em visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Obrigado. Então vamos tentar aqui assimilar isso aqui, meus amados. Versículo 8 que a Sofia leu para a gente aqui. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Eu quero parar aqui. Mediante Jesus Cristo. É por Jesus, amados. É como eu já tinha comentado. Se Jesus não tivesse dado essa possibilidade de ligação com o Pai, de conexão com o Pai, conexão com Deus, todos os nossos esforços poderiam ser o bonzinho, o esforçado, o santo. A porta do céu estava fechada para você. Ia ser vão o seu esforço. Se essa vida é tudo, somos mais infelizes de todos os homens. Imagine que você melhora, e cada atualização sua é como se fosse uma nova edição, uma edição melhorada da sua vida. Aí, no fim, é entregue para os vermes. E acabou. Você vai se aplicar para melhorar, para se esforçar, para ser uma boa pessoa. Não é? Mas para o final, para entregar simplesmente aos vermes e pronto, acabou. Não é isso que o Evangelho fala. A morte existe. Mas nós estamos nos preparando para a vida eterna, para a eternidade, para sermos uma bênção eterna lá no céu também. Isso é graças ao sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos deu essa possibilidade. No Senhor Jesus, nosso esforço não é vão. Por isso o apóstolo Paulo sempre fala, é mediante Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E algumas pessoas pensam que Jesus Cristo é simplesmente um santo, um profeta, um homem bom que existiu. Eu não entreguei minha vida simplesmente a um homem bom. Jesus mesmo, ele falou: adorarás o teu Deus e só ele prestarás culto. Pedro vai lá na casa de Cornélio, Cornélio tenta adorar Pedro, Pedro fala. Esse Pedro que muitas pessoas, infelizmente, equivocadas, umas pessoas por ignorância, né? Outras pessoas de boa vontade, acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. Pedro falou: eu sou homem que nem você, adora a Deus. Paulo, lá na cidade de Listra, as pessoas foram tentar adorar Paulo rasgou as vestes, se converta dessas coisas vãs, adoram a Deus. Lá no livro de Apocalipse, João vê um anjo de glória, e se ajoelha para adorar o anjo, lá no capítulo 22 de Apocalipse, e o anjo falou: não, adora a Deus, eu sou homem que nem você. E tem pessoas que adoram a Deus, adoram anjos hoje em dia, irmãos? Tem. São Rafael, São Miguel, arcanjo. Mas, lá no Evangelho, quando aquele cego se ajoelha para adorar Jesus, Jesus aceita a adoração. Em Mateus capítulo 27, quando Jesus ressuscitado, as mulheres veem Jesus, a Bíblia fala que elas se jogaram no chão e adoraram Jesus. E Jesus aceitou a adoração. No livro de Apocalipse, os anjos do céu adoram Jesus e ele aceita a adoração. Mas Jesus Cristo não falou: adorarás o Senhor teu Deus e só ele prestarás culto? De duas uma: ou Jesus mentiu, ou Jesus é Deus. Se ele aceitou a adoração, se ele falou: adorarás o Senhor teu Deus e só ele prestarás culto, e ele aceita a adoração, é porque ele é Deus. Ele é Deus. Então eu não entreguei a minha vida a um simples homem. A maior descoberta da minha vida foi saber que Deus, sendo tão grande, tão maravilhoso,
Ele aceitou se tornar um como um de nós. E não foi colocado num berço de ouro, foi num estábulo, uma manjedoura. Amou até o fim. E vai voltar para julgar toda a humanidade. Mas aquele que o reconheceu, que o amou, como fala em João capítulo 1, passou da morte para a vida. Vai chegar lá diante do tribunal de Jesus, e o juiz vai ser o seu advogado. Oh, glória a Deus! Não é uma maravilha se o próprio juiz é o teu advogado? Mas para isso você tem que reconhecer ele vida, você tem que aceitar ele vida, tem que ser grato a ele vida. É por isso que o apóstolo Paulo, enquanto respirou aqui, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Em Jesus, irmãos, não é vão você orar. Em Jesus, irmãos, não é vão você pensar nos irmãos e orar pelos seus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu dou testemunho no meu espírito, irmãos. Isso aqui é verdade que eu estou falando para vocês. Em Jesus, versículo 9, eu oro por vocês. E incessantemente eu faço menção de vocês. Faço menção de vocês nas minhas orações. Aqui é uma lapada no Ricardo. Irmãos, tem que melhorar isso aqui. Porque lá em 1 Pedro, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. Sacerdotes de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, para exercer uma função espiritual também. E a oração faz parte do nosso ministério. Mas às vezes as pessoas falam dos seus problemas, falam das suas angústias. Aí eu falo, vamos orar por você, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Aí aquela corrida do dia a dia, coisa para resolver aqui, os espinhos, aqueles espinhos que falam na parábola do semeador, vai sufocando. Aí você está cansado, se ajoelha ali e faz aquela oração mecânica. Não se esquece daquilo que você prometeu que iria orar. É uma coisa que eu estou procurando ter disciplina, irmãos. Eu prometi para essa pessoa que eu iria orar por ela, eu vou orar por ela. Porque é um trabalho do reino de Deus. Interceder, irmãos. Se lembra lá que na de negociação com Abraão e Deus falou, se tiver 10 justos, eu poupo a cidade de Sodoma e Gomorra por amor aos justos. Por amor aos justos, Deus abençoa o quê? Toda uma cidade. Tirou a igreja desse mundo, esse mundo está perdido. É fim de história. É game over. Esse mundo não é destruído por amor aos cristãos que existem e por amor pelos cristãos que ainda vão aceitar ser tocados pelo Espírito Santo e atender o chamado de Cristo Jesus. E um desses trabalhos que Jesus te chamou das trevas é para interceder por esse mundão, irmãos. Interceder por aquele que está perdido, está angustiado. Às vezes Satanás usa ali um problema que a pessoa está passando ali, uma dificuldade, para levar a pessoa para a depressão, para levar a pessoa para a droga, para destruir a vida da pessoa, para a pessoa se matar e ir para o inferno. Não é só físico, é espiritual também. Você tem que clamar, não só por pessoa de fora, mas pelos teus irmãos. Porque o que está na mão de Satanás, irmão, está na mão dele. Mas cada um de vocês aqui ficar com muita raiva, porque ele não pode atingir a Deus. Então, já que ele não pode atingir a Deus, ele tenta atingir cada um de nós. Então é importante a gente ter, um suporte espiritual ao nosso favor. É bom saber que realmente, irmãos, eu tenho irmãos que não fazem, cara, vou estar orando por você, mas depois esquece. Não, eu quero ter a certeza, amados, que vai ter irmão, meu Deus, abençoe meu irmão Ricardo lá, porque prega o evangelho, mas tem os desafios dele, Satanás tenta acertar ele, mas fortalece meu irmão, porque essas dificuldades não abatam, mas que ele continue servindo ao Senhor, e assim um por os outros, por meu irmão, pela minha irmã. Irmãos, o reino de Deus precisa de intercessores desse tipo, no sentido certo, de clamar. E o apóstolo Paulo falou, eu faço isso, e é minha testemunha, eu não estou sendo educadinho, eu não estou sendo polido, o meu espírito
né? E a minha coisa é testemunha, que incessantemente eu faço menção de vós nas minhas orações. Isso aqui é um trabalho, irmão. Leva tempo. Leva tempo. Vai fazer uma oração no geral, vai fazer uma oração tentando lembrar de cada irmão para você ver o tempo que você leva. Não tem o tempo, mas tem tempo para ficar horas assistindo videozinho do YouTube, horas jogando lá joguinho, horas lá com as pernas pro alto para a televisão. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Também sou filho de Deus, né? Ok. E tem um momento do refrigério. Mas lembre do papel que Deus te chamou. Deus não te chamou para você ser um preguiçoso no reino de Deus, mas para fazer aquilo que Ele te coube. E às vezes é melhor aquilo que você faz, ninguém vê. Ninguém vê quando você dobra o joelho orando pelos seus irmãos em Cristo, para botar Satanás para correr da vida dos seus irmãos. E aqui eu falei, eu oro por vocês, Romanos. Que presunção do apóstolo Paulo, né? Romanos, os dominadores daquele mundo, pessoas ricas, pessoas poderosas, que se achavam superiores, afinal eles conquistaram o povo. Quem ele pensa que é que eu preciso das orações dele? Mas mesmo aquele povo arrogante ali, teve pessoas que se renderam a Jesus. O apóstolo Paulo não se intimidava por causa da glória deste mundo. Quem manda é Jesus. Quem está acima de tudo é Deus. Por mais que esse império esteja no poder. Império babilônico. Existe império babilônico hoje em dia, irmãos? Império Medo-Persa, que dominou o mundo. Existe Império Medo-Persa hoje, irmãos? Império Egípcio. Existe Império Egípcio hoje, irmãos? Império Grego. Existe Império Grego hoje, irmãos? Império Romano. Existe Império Romano hoje, irmãos? Mas a Bíblia continua, irmãos? E tem gente que quer cancelar a Bíblia, né? Impérios tentaram cancelar a Bíblia. Reinos tentaram cancelar a Bíblia. Mas apesar dos ataques, ela está de pé. Porque é de Deus. É de Deus. Então o apóstolo Paulo não se intimidava, olha, vocês precisam de Deus e por isso eu oro por vocês. Vocês precisam de Deus e por isso eu prego para vocês. Às vezes eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente pensa, irmão, que o evangelho é só para o que está ali jogado no chão, o bebum, o drogado, a prostituta, o promíscuo. Aí ele precisa. Mas aquela pessoa que é bem sucedido na vida aqui, né? A vida dele está tão certinha. Prospera, é ter mais rico do que eu, ter um carro melhor do que eu, ter uma vida mais próspera do que eu, né? A gente está valorizando, as coisas do mundo estão cegando. Se ele pode ter tudo isso, beleza, parabéns pela inteligência da pessoa, porque ela conseguiu, mas se ela passar por essa vida com tudo isso, mas não aceitar Jesus como seu salvador, jogou a vida no ralo, ele precisa do evangelho. Melhor ainda, se ele conseguiu isso e vai ser ganhado para Jesus, ele não vai usar esses recursos para o pecado, ele vai usar esses recursos porque é certo. Porque é certo. Então o povo Paulo não se intimidava, ele pregava para romano, ele pregava para grego, ele pregava tanto para aquele largadão lá no chão lá, para aquela pessoa que, ó, bom cidadão, hein? E esses bons cidadãos, irmãos, geralmente que são mais resistentes a Jesus, porque eles se enganam. Eu sou um bom cidadão. Para que eu vou para a igreja? Precisa. É para todos. Então isso aqui é uma lição para mim também. Tá? Ele fala, amados, que ele não estava tendo oportunidade de ir lá para os humanos. Ele não conhecia, eu não sei. Isso aqui é posteriormente, o apóstolo Paulo conheceu os romanos naquela época que ele foi lá para a prisão, aquela prisão domiciliar. Teve uma primeira audiência com Nero César, antes de Nero ser dominado por Satanás e pirar na batatinha. Nero ainda não estava perseguindo os cristãos, então dizem que Paulo foi liberto. Eu não sei se depois disso ele foi para outros lugares, e agora ele está querendo falar para os irmãos, irmãos, eu queria ver vocês, mas eu estou impedido até agora. Ou, antes de acontecer aquilo, tudo que a gente viu no livro de Atos. Porque quando a gente viu, quando ele estava chegando lá preso,
para Roma, irmãos já conheciam ele, foram se encontrar com ele. Eu acho que é mais provável isso. Eu acho que esse livro de Romanos que está estudando aqui, é aquele apóstolo Paulo que falou, eu pretendo ir para Roma. Mas ele não achava, eu pretendo conhecer meus irmãos de Roma. Porque Priscila e Áquila era de Roma. Pessoas que moravam em Roma, chegaram em Corinto, depois foram para Éfeso. Algumas pessoas que estavam em Éfeso, pode ser que tenham voltado para Roma. E pregado o evangelho lá, e conheciam o trabalho, o ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo falou, eu pretendo, quero voltar para Roma, mas antes eu quero ir lá para Jerusalém. Eu não sabia que ia ser espancado, não chutar ele, mata esse homem, jogando poeira para o alto. Os romanos tinham que pegar, as pessoas fazem jejum para matar o apóstolo Paulo, aí manda o apóstolo Paulo lá para Cesareia, com um exército protegendo ele, aí os corruptos lá, aí aquela história toda que a gente leu, foi mandado lá no barco, aí o barco afunda. Vai parar na ilha de Páscoa, a cobra morde a mão do homem. Esse aí é criminoso, porque escapou do mal, mas a justiça não deixa ele. Aí ele não morreu, não é um Deus, meu Deus não, Jesus é o Salvador. E pregou o evangelho lá. Então, esse é o Paulo antes de ser comprado. Esse Paulo que a gente está estudando aqui, eu oro direto com você, é o Paulo antes de levar a mordida da cobra. Esse Paulo que a gente está lendo aqui, é o Paulo antes de cair na água lá. Esse Paulo aqui, que a gente está lendo aqui, é o Paulo que quando as pessoas estão assim, que 14 dias sem ver a luz do sol, lá naquele barco lá, prestes a afundar, ele falou, gente, come pão, porque isso depende da vida de vocês, porque o anjo do Senhor, aqui o Senhor falou, Paulo, importa que você chegue em Roma, e de brinde, eu te dou a vida de todas essas pessoas que estão com você. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Cola com o servo de Deus, viu? Fica pertinho de servo de Deus fiel. Entendeu? Porque você sai ganhando se se cola com o servo de Deus fiel. Olha só, porque aquelas pessoas só estavam ali no mesmo barco com o servo de Deus, foram poupadas. Da mesma forma que Deus poupou Sodoma e Gomorra, ele estava disposto a poupar Sodoma e Gomorra por causa de 10. Deus poupou mais de 100 pessoas ali naquele barco por causa do apóstolo Paulo. Então seja essa pessoa, irmão, também, esse servo fiel, essa pessoa que procura, você quer o bem de sua família, quer o bem de seus filhos, mesmo quando eles pisam na bola, você quer que o Senhor tenha misericórdia, ganha tempo para ele, seja fiel ao Senhor, não vai ser como o Jonas não, porque com servo de Deus fugitivo, aí a tormenta bota perigo para todo mundo, né? Você viu lá? Jonas estava fugindo, se Deus ele ia proteger o povo, aquele monte de pessoas, por causa do apóstolo Paulo, o Jonas não, joga esse homem aí, porque senão o barco vai afundar com todo mundo. Então não seja um fugitivo de Deus. Cola em Jesus e cola com aquelas pessoas que realmente honram a Jesus. Né? Então, e aí ele fala que eu sou devedor. Eu queria estar aí. Eu queria, mas até agora eu fui impedido. Porque ele precisava evangelizar, irmãos. O evangelho, muitas vezes, a pregação que vai converter uma pessoa, não é quando as coisas às vezes estão tudo bem na sua vida. É quando as coisas às vezes estão mal na sua vida, mas mesmo assim você não nega Jesus. Mesmo assim você não corre para o pecado. Mesmo assim você continua fiel ao Senhor. Esse aí é cristão de verdade. Esse aí crê em Jesus mesmo, porque olha o que aconteceu com essa pessoa não larga, não deixa de pregar o evangelho, não deixa de servir a Jesus. Aquelas coisas que o apóstolo Paulo passou, converteu muita gente. Provavelmente converteu aquele centurião, converteu aqueles presidiários que estavam ali no barco com ele, converteu as pessoas da ilha, balançou os governantes lá. O plano de Deus é do... Paulo não queria daquele jeito, mas era necessário. Depois ele foi consolado pelos irmãos. Mas falou, eu sou devedor, tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. E assim somos nós, né, irmãos? Por mais que nós queremos servir ao Senhor, por mais que a gente nos esforcemos, o que a Bíblia fala?
Jesus ensinou para a gente lá no Evangelho de Lucas, quando vocês fizerem alguma coisa para Deus, não se vangloriem, falem, nós somos servos inúteis. A gente trabalha para o reino de Deus não porque a gente vai salvar o reino de Deus. Quem salva o reino de Deus é Jesus. Quem sustenta é Jesus. Fortalece Jesus. É que a gente quer participar da vitória. E na nossa fraqueza a gente dá uma contribuição. Por amor, não para comprar o céu, mas por gratidão. Eu posso falar, eu sou limitado. Eu queria estar aí, mas sou limitado. Porém, ele fala aqui no versículo 15. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma. Então, assim, quando Deus permitir, eu vou estar pronto aí para anunciar a vocês. E a gente viu lá no livro de Atos, né? Diariamente, lá, os irmãos podiam visitar ele. Ele falou com a comunidade judaica que não tinha escolhido Jesus, foi lá, pregou o Evangelho também, porque ele sabia que o objetivo principal da vida dele era anunciar Jesus. Era fazedor de tendas, mas o Evangelho não dá importância para isso. Não dá importância para isso. Ele tinha nacionalidade romana. Não era qualquer um que tinha nacionalidade romana, porque não dá mais detalhe. Ele era versado em línguas, irmão. Falava lá grego, falava latim, falava hebraico. Mas por que Deus não fala mais da educação dele, das formações dos livros que ele leu? Porque lá no dia do juízo final, pouco vai importar se você teve curso superior ou só ensino médio. Se você teve 1 milhão na conta ou 20 reais. Vai importar se você viveu para Jesus e você anunciou para Jesus. Anunciou Jesus nessa vida. Se você tem condição de ter uma instrução, meios, como o apóstolo Paulo teve, ele usou isso para a honra e glória do Senhor quando foi preciso. Eu apelo para César. Ele tinha a possibilidade. Não é? Mas o que é importante é aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 10. Se você se envergonhar de mim, eu vou se envergonhar de você, quando eu vim no meu poder para julgar. Mas se vocês não se envergonharem de mim, eu não vou envergonhar de você. Então, apóstolo, Deus dá detalhes para isso, porque o objetivo da nossa vida é todas as coisas são listas, nesse sentido de trabalho, educação, sim, obrigações. Mas o centro da nossa vida, o cerne da nossa vida, sabe aquelas bonequinhas matriosca, aquelas bonequinhas que você tira uma assim, vem uma bonequinha, aí tira a outra, vem outra bonequinha, chega num ponto ali que é o cerne, é indivisível, não tem mais como dividir. Sabe qual é o cerne da nossa vida? Tem que ser Jesus. Tem uma música que fala, eu sem Jesus nada sou, nada, nada, nada. É por isso que quando as coisas ficam críticas, e as pessoas começam a abandonar Jesus, não querem saber de Jesus, você fala para Jesus. Parece que Jesus fala a mesma coisa que ele falou para os apóstolos, fala para você. E aí, cara? E aí, fulano? E aí, fulano? Vai acompanhar os que estão me abandonando também? A gente chega naquela encruzilhada, irmãos, que como Pedro falou, para onde nós vamos, Senhor? Se nós temos, só o Senhor tem as palavras da vida, eu não tenho para onde ir. A grande verdade é que o que eu tenho de verdade de mesmo é minha aliança com Jesus. Estou aqui com a minha esposa, estou aqui com a minha filha, estou aqui com meus irmãos. Vai passando o tempo, um ou outro vai partir se Jesus não voltar. Um enterra o outro, as coisas vão indo. Mas o que fica é se essa pessoa morreu em Cristo ou não. O resto, nossa, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Por isso que eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Amados, até aqui algum comentário? Ok? Então vamos para o próximo tema. Eu não quero constranger você, Pedro. Se você poderia arriscar tentar fazer uma leitura para mim? Pode ser? Só para participar mesmo. Você pode ler para mim do versículo 16 ao 17? Eu agradeceria, viu? Se você puder ler, do versículo 16 ao 17 do capítulo 1 de Romanos. Foi feito não me envergonha do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Ao judeu, em primeiro lugar, e depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, que
entende pela fé, o justo a fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito obrigado. Ah, sim. Muito obrigado, viu? Ótima leitura. Muito obrigado, viu? O apóstolo Paulo é colocando o cerne. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Mas, irmãos, a gente passa por crise, sabe? Às vezes quando eu me converti, com 14 anos de idade, me batizei, eu tinha uma ideia genuína, verdadeira, mas ainda ingênua, precisava amadurecer. Eu era ingênuo. Eu acreditava que a igreja, os irmãos nesse mundo, é um pedacinho do céu. Tudo aquilo que eu via lá fora, eu não queria ver aqui. Lá fora te vê o quê? Briga de cachorro, deslealdade, mentira, egoísmo. E a gente foge disso. Vai para a igreja. Mas vocês aqui são mais vivos do que eu. Depois a gente vai entender que aqui não é o céu. É um hospital. A diferença dos doentes daqui, dos doentes lá fora, é que os doentes daqui não têm orgulho da sua doença e lutam com a sua doença. E sabe que o tratamento é para toda a vida. Tem doença, irmão, depois que você pega, o remédio é para toda a vida. Se você quiser viver, se você quiser respirar, ser útil, você vai ter que tomar. A pessoa está com diabetes, deixa de tomar para ver. Pressão alta, deixa de tomar para ver. Ninguém toma remédio porque quer, toma remédio porque é preciso. Cristo, irmãos, é para toda a vida, o Evangelho é para toda a vida. Se deixar esse tratamento, é perdição na certa. Eu descobri, e todo tratamento às vezes tem recaída. Então você vê irmãos às vezes se afastando, pessoas abandonando o Senhor, coisa que você escuta dentro da igreja, falando, não, nem no mundo, o apóstolo Paulo falou isso, lá em 1 Coríntios, nem no mundo escuta uma coisa dessa. Ele tem que combater. Então, aquele Ricardo ingênuo, mas o que é isso? Senhor, cadê teu poder? Cadê a tua força? Cadê a tua força? Mas o que a Bíblia está falando aqui? Eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está escrito aqui? De todo aquele que crê. Se você acolher a palavra de Deus como de fato é, como palavra de Deus, se você acolher a palavra de Deus com respeito, se você crê que ela é a palavra de Deus, ela vai transformar a tua vida. Ela vai mudar você. Ela vai botar o pecado para correr. Ela vai transformar a sua vida. Mas se você tratar ela simplesmente como letras, ou simplesmente como cultura, é só mais um livro, irmão. Tem gente que pega a Bíblia assim e coloca lá. Salmo 91. Mas se não ler, se nas decisões, a Bíblia fala isso. Minha carne pecadora pede isso. Não, Deus, Jesus falou que aquele que não crucificar a carne, não negar a si mesmo, não vai ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu vou dar um sim para Jesus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí sim, aí você vai ver o efeito na sua vida. Mas isso aqui não é amuleto. O poder de Deus não é nesse sentido de amuleto. Tem pessoas que levam tão a sério essa coisa de amuleto, irmão, que está na Bíblia assim, amassada que nem a minha, grifada que nem a minha, é uma blasfêmia. Esse livro, irmão, é para ser meditado, refletido, e acima de tudo praticado. Aí você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Quem realmente faz isso,
Satanás não tem vez, não, irmãos. Satanás não tem vez. É o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. É para aquele que cresceu na igreja. Se você cresceu na igreja, primeiramente, irmão, você está na vantagem. Você está na vantagem, você não tem que se vergonhar disso. Você está na vantagem, você tem mais possibilidade. Você tem tempo para conhecer o Evangelho. Está mais acessível para você, você entende, mas pratique que você vai ser abençoado. Mas você cresce na igreja, seus pais estão na igreja. Você vai porque é forçado, ele está indo na igreja. Mas quando seus pais não estão vigiando, quando você está sozinho, você não honra Jesus, você não vai ver o poder de Deus. Você tem vantagem, está perdendo essa oportunidade, porque é difícil você crescer numa família, irmão, que as pessoas pisam na palavra de Deus, que as pessoas não temem a Deus, não tem nada acima das vontades dela, aquela guerra, não tem um breque, não tem um freio, mas não é só para quem, não é só para o judeu, eu estou contextualizando, não é só para quem cresceu na igreja. O evangelho também é para o grego, para o bárbaro, para quem que não sabe nada da Bíblia, não sei, mas ouviu o evangelho. Às vezes essa pessoa acaba se convertendo mais, a fé dela é mais genuína, às vezes, do que aquela pessoa que cresceu na igreja. Eu dou muita graça a Deus, porque eu não digo que eu cresci na igreja, porque de fato eu não cresci na igreja. Eu me converti com 14 anos, mas eu me converti jovem. E isso me livrou de muito perrengue. Me deu alguns sofrimentos, irmão, sim, também. Porque conviver dá sofrimento. Participar da vida dos outros dá sofrimento, mas é um sofrimento que não é vazio. É um sofrimento que tem Deus de glória, porque eu sofri por amor a Jesus. Está entendendo? Está entendendo? Então eu sou grato a Deus. Sou grato ao Senhor. Mas sabe qual é o meu medo? Meus filhos, Sofia, Estevão, enquanto estão debaixo do meu teto, enquanto eu falo assim, vamos para a igreja, hora de orar, hein? Isso aí comenta assim sem orar, não. Não deixa, filho, hora de dormir, vamos lá ler a Bíblia, vamos fazer oração. Mas quando seguirem a vida deles, meu pai não está mais cobrando, minha mãe não está mais cobrando, não é eles mais que pagam minhas contas, sou dono do meu nariz, não vou mais para a igreja, começa a faltar, não aparece, as pessoas não sabem que ele é cristão ou ela é cristã. Conhece a Bíblia? Conhece muito, desde pequenininho, sabe até versículo da Bíblia. Mas se viver essa vida, irmão, você acha que vai ser o poder de Deus para eles? Não vai. Aí eu vou poder falar para Deus assim, cadê o poder do teu evangelho, Senhor? É daquele que crê, que confia. Se eles forem sábios, mesmo quando eu morrer, se Deus me levar antes deles, e assim eu espero, que é o curso natural dessa vida. Triste é quando o pai tem que enterrar um filho. Eu espero em Deus que eles que me enterrem. Eu espero que o lar que eles construírem, escute bem, viu, Pedro? Honre ao Senhor Jesus. Obedeça ao Senhor Jesus. Ninguém é perfeito. E quando pecar, se arrependam diante de Jesus. Vantagem ela tem. Vantagem o Estevão tem. E por onde fora também. Tem gente, irmãos, que Jesus é legal. Se você falar no presídio, que é filho de Deus? Realmente alguém vai falar que não é. Eu sou filho de Deus. Não é? Eu não sou filho do... Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Fala choque do caminhão, né? Até veio para a igreja, até faz visita. Para não abrir mão daquela cervejinha no final de semana, nunca se entrega para Jesus. Não é o bebum que cai na rua, mas mesmo que beba socialmente,
se deixa de se entregar a Jesus, porque não quer perder as coisinhas do mundo, está idolatrando, é um vício também. Por mais que não seja cara, está morto. Muita gente vem para a igreja, irmãos. Muita gente ouve. Muita gente aceita até pregação. Quer orar. Pede oração lá na igreja. Um derrame, oração na igreja. Mas e o compromisso? E a aliança? Eu falo, Senhor, mas já pregamos tanto para esse fulano. Já falamos tanto de Jesus para esse fulano. Cadê o teu poder? O poder de Deus revela para aquele que confia, aquele que toma atitude. Mas vai esse aí que está lá fora e vem e se entrega para Jesus para você ver o que vai acontecer. Eu vi vidas transformadas, irmãos. O irmão Francisco, quando ele se converteu, a irmã Lúcia botou ele para fora do quarto. Ele chegou lá no serviço para mim, Ricardo, está difícil, a minha mulher está com raiva porque eu me converti para Jesus. Ele falou, ela está com medo de perder você. Agora você tem que mostrar que ela, com Jesus, ela ganhou você de fato, porque antes ela tinha um bom homem, mas um homem sem Jesus. E a pessoa que é sem Jesus está sujeito às atitudes de Satanás. Você poderia ter traído ela, poderia ter fugido, poderia ter apontado. Agora você está sob o cabelo do Espírito Santo. Agora ela tem um marido de verdade. Mostra amor para ela. Vocês conhecem a irmã Lúcia, né? Ele falou que tinha uma imagem de Nossa Senhora no quarto deles. Maria é uma mulher que tem que seguir o exemplo dela. Foi uma serva do Senhor fiel, mas Maria, ela não aceita idolatria. Se nós amamos Maria, a gente tem que atender aquilo que ela falou, fazer tudo que ele vos mandar, filho dela. E as escrituras falam, só existe um mediador entre Deus e os homens. Então temos lá uma irmã Lúcia, que não entendia naquele equívoco, não, eu vou seguir Maria, que é o que? Honrar Jesus, entregar e viver Jesus. E aquele casal ali não estavam mais adorando aquela imagem. Pode mudar a vida de uma pessoa que não teve contato com o Evangelho, mas assim, chega ao Evangelho, crê no Evangelho, muda, irmãos. Muda. Bom é quando tiver essa transformação. Mas não pense que essa transformação é coisa banal. Você vê todo dia. Não, irmãos, é como pedra preciosa. É ouro depurado, é uma coisa rara. A minha vontade é que se torne uma coisa mais comum. Pessoas crendo no Evangelho, se entregando para Jesus, obedientes a Jesus, mas não se enganem, porque o ser humano é egoísta, o coração do homem é enganoso, as pessoas querem viver para si. Mas quão bom seria, né? A gente viu a pregação lá sobre Jonas. A cidade se converte, ele fica com raiva. Não, eu queria que ele fosse para o inferno. O nosso desejo, o desejo de um pregador, irmãos, é que as pessoas atendam a Jesus. Se muitas pessoas se convertessem a Jesus, como a gente ficaria feliz, não é? Ficaria feliz. Então, eu quero encerrar o estudo com essa palavra. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, mas só vai ser o poder de Deus na sua vida se você crer. Então medite na palavra, como de fato ela é, a palavra de Deus, o alimento, aquilo que vai te dar força espiritual, aquilo que vai fazer você não ser capacho do inimigo. Lembremos as palavras do Senhor Jesus Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que eu estou aqui, irmãos? Porque é clubinho? Porque é divertido? Irmãos, tem muita coisa mais divertida para fazer, lícita, do que estar aqui. Ficar uma hora sentado aí, ouvindo uma pessoa aí. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu estou aqui porque sem o Evangelho eu não vivo. Eu estou aqui porque eu tenho uma dívida com o Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu não estou no clubinho. Se isso te traz prazer, glória a Deus por isso, mas esse prazer não vem fácil, é de dedicação. Irmão, aqui teve que ser de Bugaçu.
Não é para enaltecer, mas tem que, a gente não tem que ser tolo, teve um sacrifício. Eu sou bobo porque eu vim aqui, outros não vieram, e porque não sei o quê. Eu tenho que ter pena de quem não está aqui. Está abrindo brecha. Para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Uma ovelha contra o lobo não tem nenhuma chance. A única chance do lobo, da ovelha contra o lobo, é o cajado do pastor. E Jesus falou: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me ouvem e atendem a minha voz. É por isso que a gente está aqui, irmãos. Com todos os nossos defeitos, mas às vezes precisa, né, passar pela vida, levar na cara, para a gente entender isso. Eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu dependo de Jesus, eu estou aqui porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder da salvação daquele que crê. Obrigado, irmãos, pela atenção. Temos aí 3 minutos, mas eu vou encerrar. Alguém quer acrescentar algo? Eu paro por aqui no versículo 17, e na próxima oportunidade aí o irmão dá continuidade, tá? Então eu paro aqui no versículo 17, tá bom? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem? Eu agradeço a paciência de vocês, de me ouvirem ininterruptamente aí quase 1 hora. Não é fácil. O Sérgio está quebradinho, trabalhou o dia todo ali, né? Não dormiu, não deu nenhum cochilinho. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe vocês, tá? Pelo esforço, que Deus possa abençoá-los tremendamente. Alguém tem algum pedido de oração? Aviso.